Quero te contar agora que tem marroquino perto de virar reforço do Corinthians. Timão já troca minutas de um contrato com o Zakaria Labiad, meio atacante de 32 anos de idade, indicado por Memphis Depay. Esse jogador está livre desde o ano passado, quando saiu de uma equipe chinesa. Por lá, 25 jogos, 6 gols e 4 assistências. Passou 6 meses desempregado. Foi quando ele fez contato com o Memphis Depay que tratou de indicar o jogador. Dá para dizer que o Corinthians colocou o Renan, que é gerente de futebol, para fazer uma análise por vídeo. E a palavra de Memphis Depay acabou pesando. O fato de o Labiad estar desempregado também ajudou. A conversa avançou e a expectativa é de que o acordo seja anunciado a qualquer momento. Vale a lembrança de que o Labiad já teve currículo bem legal. Foi titular absoluto do Ajax, fez sucesso no PSV ao lado do próprio Memphis Depay, também teve no Sport e no Fulham, mas vive um momento de queda na carreira. E vários fatos extracampo também ajudaram a fazer com que a sua carreira entrasse numa fase de declínio bem antes do que se imaginava. O atleta tem apenas 32 anos de idade. O fato de estar desempregado e aceitar um salário relativamente baixo, tudo isso acabou impulsionando e ele deve se tornar mais um reforço alvinegro para ser anunciado muito em breve. Só para completar, contar que o Hugo, lateral esquerdo, tem lesão no menisco e vai precisar de uma cirurgia. Aquela cirurgia de 30, 40, no máximo 50 dias. E esse processo cirúrgico deve acelerar o processo de acerto entre Corinthians e Angeleri. Já havia um namoro desde o fim do ano passado com o lateral esquerdo que pertencia ao próprio Corinthians. A renovação deve ser confirmada nos próximos dias. Deixa eu falar só mais duas sobre o Corinthians. Hoje eu publiquei, coisa de 40 segundos depois do Twitter da conta oficial do Corinthians, que o Donelli havia sido negociado. Uma fonte do Corinthians me ligou para falar, Nicola, fonte do Corinthians não, uma pessoa fora do Corinthians me ligou e falou, Nicola, o Donelli está saindo do clube, já fez até gravação de vídeo, de despedida, essa coisa, vai atrás. Falei, beleza. Aí comecei a ligar para um, não atendeu, para outro, não atendeu, aí liguei para um terceiro. Eu falei, me conta para onde vai o Donelli. A pessoa atendeu, tá indo para o Shabab Al-Ahly. Eu falei, beleza, eu vou publicar. Qual é o tempo de empréstimo? Aí a pessoa falou, acabamos de publicar nas redes sociais. Eu falei, não, peraí, segura. Acabei de publicar, beleza. Aí o Corinthians publicou, 40 segundos, um minuto depois eu estava publicando a informação de que o Donelli vai ser emprestado para o Shabab Al-Ahly, empréstimo até junho. E aí depois foi apurar mais coisas. Por que o Corinthians empresta o Donelli? Porque o Donelli perdeu espaço, perdeu moral, e não joga desde abril do ano passado, e mais, custa, entre salários, direitos de imagem e impostos, R$190 mil por mês. Se você multiplica por 5, e dá para dizer que a economia do Corinthians chega próxima a R$1 milhão por esse curto período de empréstimo, tá? Nicola, o Corinthians está negociando com um atacante, sim, Carlão, Carlos Gabriel, mas não tem ideia de quem seja, né? Vários nomes foram tentados, Rony virou reforço do Santos, o Júnior Santos que vai continuar no Atlético, o Kaique que chegou a andar, mas não fechou, vai seguir no Bahia pelo menos por enquanto, o Solari é cavada, como eu contei para vocês, enfim, tá difícil, o Corinthians não está tendo facilidade, até porque não tem grana, né? A atualização agora é sobre o Corinthians. Vocês tinham perguntado sobre Solari, né? Se o Solari poderia virar reforço do Corinthians. Mandei mensagem às 19h31 para uma fonte do departamento de futebol, e às 19h42, vou ler a pergunta e vou trazer a resposta. Solari tem alguma chance? De momento, só uma grande cavada, tá? Só para explicar por cavada, entenda-se um termo no futebol para tentar fazer barulho do representante, do jogador, enfim. O Corinthians, de momento, não pensa em contratá-lo, tá bom? Então é isso. Sobre patrocínio, a BYD, montadora de carros chinesa, de carros elétricos, né? Ela havia patrocinado de forma pontual o Corinthians nas finais da Copa do Brasil e na final da Supercopa, né? Nos dois casos, o Corinthians foi campeão, a exposição da BYD foi bem legal. E o Corinthians, por meio do seu departamento de marketing, e o pessoal da BYD discutem um contrato até o fim da temporada, um contrato fixo, né? Em condições mais vantajosas do que esses dois acordos pontuais. Hoje o Corinthians tem alguns espaços no seu uniforme. O objetivo é bater 255 milhões de reais em receitas com os patrocínios no uniforme. E há 4 propriedades vagas, tá bom? Angeleri e Solari no Corinthians. O Bruno Salvador é quem pergunta. O
Foi o Samir Carvalho quem contou que o Solari é alvo, né? Deixa eu mandar uma mensagem para o Marcelo Paz. Tem alguma chance? Sobre o Angeleri. Eu vou tentar contar bem rápido a história do Angeleri, porque ela já não é nova, né? O Angeleri chega na era Augusto Melo e ele abaixa o salário em relação ao que tinha no futebol espanhol, ele rescinde lá e vem para cá com a promessa de que em 2026, com o Corinthians numa condição financeira melhor, ele teria seu salário aumentado. O contrato acabou em 31 de dezembro, o Augusto já não era mais o presidente e o novo mandatário, o Osmar Stabile, informou ao Angeleri que ele precisaria aceitar uma redução salarial. Ele falou, pô, peraí, eu vim para cá com a promessa de que eu teria aumento, agora vocês querem reduzir meu salário? Aí o Marcelo Paz entrou no circuito e sugeriu a manutenção do salário. O Angeleri falou, não, então eu vou buscar alternativas. E o Paes falou, então, beleza, fica à vontade, vai buscar alternativas. Ele procurou e não encontrou nenhuma grande proposta. Já se foi 1 mês e 6 dias do ano e o Angeleri segue desempregado. As partes voltaram a conversar, ainda existem pendências, especialmente relacionadas aos empresários do Angeleri, que não receberam. Vamos ver como é que essa história termina. Hora de falar sobre o Corinthians, que recusou 2 propostas por Hugo Souza conseguir descobrir os valores sugeridos por clubes da Europa. A primeira proposta chegou em dezembro. No dia 4 de dezembro, o Milan entrou em contato com dirigentes alvinegros. Corinthians, decidindo a Copa do Brasil, pediu que essa conversa acontecesse um pouco mais para frente. No mês de janeiro, o Milan apresentou uma oferta de 9 milhões de euros. Esse valor era fixo e poderia haver bônus. Corinthians descartou qualquer tipo de negociação na hora. No mês de fevereiro, para ser mais preciso, no dia 4, houve uma nova investida agora do Besiktas. O clube turco estava disposto a pagar 10 milhões de euros fixos, pagando o restante em bônus, atrelados à meta. Nos 2 casos, o Corinthians nem quis abrir conversas. A justificativa no timão é de que a classificação para a Libertadores da América obriga que o Hugo Souza fique no clube. O Corinthians até cogitava vender o Hugo caso não estivesse na principal competição sul-americana na temporada de 2026, com o título da Copa do Brasil e o passaporte garantido para a Libertadores. O Corinthians mudou sua ideia e só vai cogitar vendê-lo ao fim da participação na Liberta. Importante registrar que a divulgação sobre as propostas do Besiktas e do Milan foi feita pela OTB, representante do atleta. Eu consegui descobrir as cifras oferecidas pelos 2 clubes. E o Corinthians venceu graças a gols de crias do Terrão. Vitória por 3-0 com o time reserva contra o Capivariano na noite dessa quinta-feira na Neoquímica Arena, jogo do Campeonato Paulista. A partida aconteceria no final de semana, ela precisou ser adiada por conta da Supercopa do Brasil, que terminou com vitória alvinegra. Pois bem, nessa quinta-feira, Dieguinho, Guinegão e Kaique marcaram os gols do Corinthians. O gol do Kaique, um golaço, se bem que os 3 gols foram bonitos, né? E o Corinthians, com a vitória, ficou bem mais perto da classificação, são 11 pontos conquistados. O time, inclusive, está só a 1 ponto do Palmeiras. Ambos na zona de classificação, os 8 primeiros passam para a próxima fase. Vitória dessa quinta-feira foi super importante, porque os 2 últimos jogos do Corinthians no Paulistão são bem complicados. O Corinthians recebe o Palmeiras na Neoquímica Arena no próximo final de semana, apenas com torcedores alvinegros. Então, há uma gordura, uma ligeira folga em relação ao primeiro time fora do G8, que esse time soma 8 pontos, o Corinthians tem 11, então são 3 de vantagem para que o Corinthians possa administrar nessas 2 rodadas finais. O objetivo é estar entre os 8 primeiros para poder participar do mata-mata. Primeiro pega o 8º, o segundo pega o 7º, o terceiro pega o 6º e o 4º pega o 5º colocado. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.